RCP Notícias. Está a começar este primeiro jornal, quando já são 7 horas em Cabo Verde, a abrir os destaques desta edição. Celebra-se hoje o Dia Internacional da Proteção Civil. O presidente Domingos Tavares diz que a capacitação dos recursos humanos e disponibilização de mais e melhores meios a todas as corporações municipais continuam a ser as prioridades do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. Um processo de partilha de heranças vai ser simplificado. O princípio consta da proposta de lei da arbitragem sucessória, que é apresentada hoje de manhã aos operadores judiciários pela Ministra da Justiça. O Presidente da República pede resolução definitiva do problema dos transportes aéreos interilhas. José Maria Neves falava em São Vicente à imprensa. O Conselho de Administração da RTC vai ser completamente recomposto. Os 3 membros devem ser empossados ainda este mês. Atleta luso-cabo-verdiano, ciclista, especialista em BTT, Felipe Brito, está na praia desde ontem. Um estudo publicado hoje revela que quase metade da população é obesa, dados de 2022. São os destaques, agora o desenvolvimento destas e de outras notícias para acompanhar numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia. Indignação internacional após o fogo israelita contra multidões famintas na faixa de Gaza. Morreram mais de 110 pessoas alvejadas pelo exército israelita. O presidente francês Emmanuel Macron expressou hoje a sua mais firme desaprovação e exigiu verdade e justiça. A China também pede esclarecimentos. O Conselho de Segurança, a pedido da Argélia, reuniu-se ontem à noite de emergência após a morte das 110 pessoas. Segundo o Hamas, durante uma distribuição de ajuda na faixa de Gaza, o embaixador da Palestina disse que as Nações Unidas devem dizer basta. O secretário-geral da ONU disse estar chocado e apelou a uma investigação independente e eficaz para identificar os responsáveis. Capacitação dos recursos humanos e disponibilização de mais e melhores meios a todas as corporações municipais continuam a ser as prioridades do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. Domingos Tavares, que preside a organização, falava à Rádio de Cabo Verde a propósito, Levi Salomão, do Dia Internacional da Proteção Civil, que se celebra hoje. O presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil considera que a corporação tem dado boa resposta nos diferentes momentos em que é chamada. Ainda assim, a formação e o reforço de meios continuam nos planos da instituição para todos os municípios. Capacita todos os nossos recursos humanos, que é o nosso primeiro objetivo, e depois também procura adquirir alguns equipamentos necessários que para cada corporação fazer face consoante for o risco ou o desastre que acontece na cada município. Desde equipamentos de combate a incêndio, que são vários, não pode ter fala de equipamentos para o uso pré-hospitalar, equipa ambulâncias com meios à altura para a primeira resposta, até que, digamos, o paciente entra, por exemplo, no hospital. Domingos Tavares falava de cuidados pré-hospitalares nas situações de emergência, uma preocupação da classe médica que tem reclamado da falta destes serviços no país. O presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil afirma que, na Ilha de Santiago, a corporação já está preparada para prestar cuidados pré-hospitalares. Ano passado, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, iniciou uma primeira fase de formação de suporte intermédio de vida para todas as corporações da Ilha de Santiago. Isso foi numa primeira fase.
Ou seja, nesse momento, toda a Corporação de Bombeiros da Ilha de Santiago está preparado para prestar um serviço pré-hospitalar. Contudo, é a nossa ambição que esse ano, juntamente com o nosso parceiro, não conclui esse projeto no âmbito nacional. Hoje é Dia Internacional da Proteção Civil. O ato central acontece na região norte de Santiago. Estará virado para a prevenção a incêndio florestal. O processo de partilha de heranças vai ser simplificado com a introdução da tomada de decisão por maioria de herdeiros. O princípio consta da proposta de lei da arbitragem sucessória que é apresentada hoje de manhã aos operadores judiciários numa mesa redonda a que preside a Ministra da Justiça, Joana Rosa, realça que as partilhas passam para a arbitragem como forma de descongestionar ainda mais os tribunais comuns. Desde sempre estivemos a equacionar a hipótese de trabalhar, de se alterar aquilo que é o Código Civil no capítulo referente ao direito sucessório, que tem a ver, neste caso, não com aquilo que é, eu diria, a parte da sucessão em si, mas de se trabalhar esta matéria do ponto de vista processual para que as ações de partilha, de inventário e partilha que hoje temos nos tribunais com anos e anos, dependência, possamos criar um mecanismo que possa resolver essas situações num prazo, num limite temporal. A proposta de lei determina que os processos de inventário e partilha devem ser obrigatoriamente remetidos para a arbitragem. Os recursos das decisões sobem aos tribunais de relação. Joana Rosa esclarece que os bloqueios vão desaparecer. Se são 3 irmãos, 2 estão a favor da venda de um imóvel. 1 não está a favor. Portanto, impera a vontade dos 2. Isso porquê? Porque senão estaríamos mantendo a situação tal como está, estaremos a protelar no tempo uma partilha que deveria acontecer num limite temporal razoável e que acaba por ficar por ausência de vontade de umas das partes. Porquê? Porque é a parte quem beneficia. Está em poder do imóvel, usufrui dos rendimentos do imóvel, portanto não tem interesse na partilha. Outra inovação introduzida é que nenhum herdeiro pode ser prejudicado em benefício de outro, mesmo em caso de testamento. Joana Rosa admite que, além da especialização, outras matérias podem ser remetidas para a arbitragem, casos de furto de energia e de água. Não havendo um outro fórum, uma outra via, que quanto a nós poderia passar necessariamente pela própria ARME, Assunção da ARME, portanto nesta lógica teríamos que trabalhar a parte que tem a ver com transformar, por exemplo, o furto de energia e de água em contra-ordenação, permitir que essas pessoas possam pagar o que devem às empresas, não é? Sem ter que ir aos tribunais. A Ministra da Justiça assegura que o Centro Nacional de Mediação e Arbitragem deve começar a funcionar em pleno até julho próximo e, imediatamente a seguir, são instalados os tribunais arbitrais em São Vicente e na Ilha do Sal. O Presidente da República pede a resolução definitiva do problema dos transportes aéreos interilhas. José Maria Neves afirma que uma solução é crucial para a competitividade da economia e coesão nacional, mas reconhece que a situação é complicada. A situação dos transportes neste momento é crítica. Temos de definitivamente resolver o problema dos transportes interilhas, porque tem a ver com a competitividade da nossa economia. É fundamental a mobilidade de pessoas e bens e também para garantir a coesão territorial do país. Mas as medidas que são anunciadas têm sido muito parciais e não nos permitem ter uma ideia do global picture, de todo o quadro. É fundamental que o Governo apresente um quadro global mais estável que permita a todos terem uma ideia de como as coisas vão ser feitas e também com o que podem contar.
O Presidente da República afirma que falou com o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva na semana passada sobre a questão dos transportes, teve conhecimento de parte de informações, mas não tem todo o quadro de como é que as negociações estão a ser feitas com a Best Buy. Então, aguardemos que o Governo apresente um quadro mais global, mais estável, que nos permita ter uma visão muito mais clara quanto ao desenvolvimento dos transportes. O importante é que medidas sejam tomadas, porque o país não pode continuar nesta situação. É importante que o Governo adote medidas, só que não temos todos os elementos, os dados ainda são contraditórios, há o aluguer por parte dos TACV de um avião da Air Senegal que vai fazer algumas ilhas, nem todas. Há a Best Fly que diz que vai continuar. Temos é de perceber bem todos os meandros desta medida, como é que as coisas vão evoluir, como é que as empresas vão funcionar e que investimentos vão ser feitos para podermos ter um quadro mais estável. Declarações do Presidente da República na cidade do Mindelo. José Maria Neves foi a São Vicente receber cartas credenciais de vários embaixadores. O Conselho de Administração da RTC vai ser completamente recomposto e devem ser impulsados os 3 membros ainda este mês. Para presidente, Karine Semedo, gestora, ouvida pelo Parlamento ainda em novembro do ano passado. Humberto Santos, jornalista, ouvido ontem de manhã. O antigo administrador executivo do NOSI, Vítor Varela, engenheiro de sistemas informáticos, já avança Cândido Fortes para o sector tecnológico. Licenciado em Engenharia de Sistemas Informáticos, Vítor Varela tem cerca de 27 anos de experiência na indústria das tecnologias e uma pós-graduação em Cloud Computing, o chamado modelo de nuvem, visto como uma solução para vários serviços digitais e que dispensa investimentos avultados em equipamentos. Antigo administrador executivo do NOSI, Vítor Varela começa por dizer que qualquer transformação digital inicia-se com um alinhamento estratégico, no caso da RTC também com inovação na capacitação e organização, visando o funcionamento em plataformas integradas. Alinhar tudo que são as iniciativas digitais, com visão a ter plataformas integradas, plataformas que consigam incorporar e traduzir as ideias de inovação. Aqui a transformação a nível organizacional será inevitavelmente necessária. A componente dos recursos humanos, desde a formação, capacitação e a inclusão de novas formas de trabalhar, será com certeza importante para ajudar. A questão da transição digital, da transformação digital, é um tema que exige investimentos constantes, mas o valor do investimento inicial face aos novos modelos que podemos aproveitar hoje em dia na tecnologia são menores. Quanto mais rápida for a decisão nesse sentido, pontua, maiores serão os efeitos na qualidade de serviço da empresa. O novo vogal do Conselho de Administração para a área técnica garante, por outro lado, que a RTC vai dar uma atenção especial à componente recursos humanos, possivelmente com incubação para novas formas de trabalho e dando continuidade à reforma do setor. O capital humano é a componente de maior importância numa empresa, a meu ver, e que requer uma atenção especial, de certeza que iremos dar continuidade no que são as ferramentas de gestão de recursos humanos, a ideia da continuidade da reforma dos recursos humanos na empresa. Portanto, iremos trabalhar com certeza com maior atenção nesse aspecto. A ideia é de ter um centro de incubação e de onde novas ideias e novas propostas de tecnológicas e de reforma da empresa possam nascer, crescer e serem disseminadas dentro da empresa. E é uma fórmula advoga que poderá permitir, eventualmente, a aceleração da materialização de novas ideias de transformação digital e de inovação.
O atleta luso-cabo-verdiano Filipe Brito, especialista em BTT, chegou ontem ao fim da tarde à cidade da Praia e vem com 3 objetivos. Primeiro, ultimar o processo de aquisição da nacionalidade. O presidente da Federação Cabo-Verdiana de Ciclismo confirma que Filipe Brito vai ser nomeado embaixador de boa vontade do ciclismo nacional. Marcos Mendes esclarece que Filipe Brito vai assinar um protocolo de colaboração com a Federação com vista ao desenvolvimento da modalidade BTT aqui no país. Queremos, sim, desenvolver essa vertente com o apoio dele, que tem muito conhecimento nesta matéria, em termos de legislação, em termos de regulamento e em termos também de prática. Ele é patrocinado, tem vários patrocinadores por detrás, porque é representante da marca de bicicleta Scott, e se calhar é o único, é o mais conceituado representante a nível de Portugal, onde ele reside. Daí que ele pode nos ajudar, é isso mesmo que nós, que a Federação quer capitalizar. Ele pode nos ajudar quer no desenvolvimento do BTT aqui em Cabo Verde e quer também nos conhecimentos que ele tem. O presidente da Federação Cabo-Verdiana de Ciclismo reconhece que a maior parte dos atletas filiados na Federação praticam o BTT, mas agora vai ser possível catapultar a modalidade. De momento, os planos da Federação passam pelo envio de alguns atletas para estágio em 2 países estrangeiros. E estamos a preparar a nossa participação internacional, que seria em meados de abril e maio, para, portanto, uma participação ou Jogos Africanos ou Campeonato Africano. Se pudermos participar nesses 2, seria ótimo. Agora, na ausência de recursos e alguns obstáculos a nível logístico, nós vamos pelo menos assumir uma dessas participações. A assinatura destes contratos. Marcos Mendes revela que o Campeonato Nacional de Ciclismo de Estrada realiza-se em julho próximo e vai ser descentralizado. O Palácio da Cultura deve ser o espaço privilegiado para as indústrias criativas. Assim pensa a diretora-geral das Artes, Vandréia Monteiro, assina hoje contratos com 8 iniciativas incubadas. Carolita do Rosário. A assinatura destes contratos é, segundo a diretora das Artes e das Indústrias Criativas, de uma mera formalidade, já que os incubados já desenvolvem as suas atividades desde janeiro do ano em curso no Palácio da Cultura. É o resultado de um concurso elaborado no Antrasato. Para este fim, remata Vandréia Monteiro. Na verdade, o momento hoje é mais simbólico, porque os 8 incubados já estão no Palácio da Cultura desde o mês de janeiro. Ainda faltam 1 ou 2 incubados para terminarem de apetechar a sala conforme a própria empresa. Então, os incubados que nós tentamos trazer, lançamos um concurso, não é? Um edital, e todos que estão aqui conosco participaram, apresentaram o projeto online através do concurso e depois aí fizemos uma seleção. Acabamos por, na verdade, escolher todas as empresas que se candidataram, porque são áreas belíssimas, áreas diversas. Nós temos o cinema, temos o artesanato, trouxemos aqui conosco 4 jovens empresas, não é? Temos o audiovisual e multimédia, temos o AME, que já é o que é, mas que acredita que esta casa será com certeza um espaço de partilha e de encontro. Moda, artesanato, cinema, audiovisual, multimédia, teatro e produção de eventos. São estes os incubados das indústrias criativas que vão permanecer no Palácio da Cultura e Lobo por um período de 18 meses no âmbito do programa Praia Criativa. Trazer as artes, a criação artística nacional, as indústrias criativas para o Palácio da Cultura e Lobo. Transformar esta casa na sua própria essência, que é um ambiente de criação, um ambiente de partilha, um ambiente de intercâmbio. A assinatura dos contratos com os incubados, no total de 8, será feita pela Diretora-Geral das Artes e das Indústrias Criativas, Vandréia Monteiro, e pelos responsáveis de cada uma destas empresas. O ato acontece esta manhã no Palácio da Cultura e do Lobo. A primeira reunião dos ministros das Finanças das 20 maiores economias do mundo terminou ontem sem comunicado. Um impasse devido à guerra na Ucrânia e posições distintas sobre a guerra na faixa de Gaza entre Israel e o Hamas. O Brasil lidera o grupo G20 desde dezembro passado.
tem um ambicioso programa para combater as desigualdades e as alterações climáticas e levantar a voz do sul global, do qual o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, ele próprio diz, é campeão. Mas as prioridades foram eclipsadas durante a reunião de 2 dias dos ministros das Finanças do G20, eclipsadas justamente pelos desentendimentos a propósito da guerra na Ucrânia e na faixa de Gaza. Um estudo divulgado hoje estima que em 2022 havia mais de 1.000 milhões de obesos no mundo, tendo a percentagem mais do que duplicado entre adultos e mais do que quadruplicado entre crianças e jovens desde 1990. O estudo está publicado na revista médica britânica The Lancet e teve o contributo da Organização Mundial da Saúde. Indica que quase metade da população adulta, 43%, tinha excesso de peso em 2022. São dados divulgados hoje, mas tendo em vista que no próximo 4 de março é o Dia Mundial de Prevenção à Obesidade. A nível global, 879 milhões de adultos e 159 milhões de crianças e jovens eram obesos em 2022, estima o estudo, que se baseia na análise de dados de 221 milhões de pessoas de mais de 190 países. De 90 a 2022, a taxa de obesidade mais que duplicou, como já disse, entre adultos, passando de 8,8% para 18,5% nas mulheres e de 4,8% para 14% nos homens, e mais do que quadruplicou nas crianças e jovens, transitando de 1,7% para 6,9% nas raparigas e de 2,1% para 9,3% nos rapazes. Tonga, Samoa Americana na Polinésia e Nauru na Micronésia são os países ou territórios com a mais alta prevalência de adultos obesos, isto é, 60% da população adulta. Carlos Santos, é um problema. E como é que vamos da obesidade aqui em Cabo Verde? Há estudos? Apanhei-te com a calça. Literalmente. Bom, não, de facto não tenho esses dados. Não sei se o Instituto Nacional de Saúde Pública terá produzido nos últimos anos um estudo ou estudos nesse sentido. Mas a ideia que eu tenho é que a obesidade em Cabo Verde levanta preocupações. Vamos ver o que é que nos dizem no próximo dia 4, digamos que é o dia, não é? De prevenção à obesidade. Vamos ver. Deveria ser uma preocupação, digamos, todos os dias, não é? Mas toda hora também. Todos os dias, não é? Comer light, não é? Evitar exato, gorduras, e ter uma vida mais saudável. Exercícios físicos. Tu sabes toda essa movimentação, quem é que fez o do primeiro apelo, dos primeiros apelos em Cabo Verde à movimentação? Não tens ideia. O cardiologista Dario Dantas dos Reis. Que também já foi ministro, não é? Mas muito antes disso. Okay, tu também. Muito antes disso, antes de ser ministro, ele já foi. Ele tinha sido diretor, como é que se diz? Técnico, não é? Do Hospital Agostinho Neto, naquela altura, antes daquelas obras, e como ele dava consultas ao coração, não é? Então aconselhava as pessoas, mas apelos na rádio pública, que naquela altura era no platô. Deixas-me fechar o jornal? Com certeza. Bom, passam agora 24 minutos das 7 da manhã. Fica então por aqui esta edição do Primeiro Jornal. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.